Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Então, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Alguma Sim. pergunta? Fechou bem. Ninguém tem pergunta? Esses rabinos são bem místicos, né? Essa questão da interpretação da passagem bíblica. Eu lembrei também da Cabala, né? Eles têm muita questão do misticismo entranhado neles, né? Essa parte sote da exegese rabínica usa muito a Cabala, usa os livros, né, de Cabala do judaísmo. A gente não vai buscar muito isso não, tá? Eles usam inclusive a gemátria, né? Que é fazer soma dos valores numéricos de cada palavra hebraica e procurar conexões com outras palavras que têm o mesmo o mesmo somatório, né, de uma palavra e, portanto, buscar alguma conexão lógica com uma palavra e outra que tem o mesmo aspecto numérico, né? A gente não vai usar isso. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Os Códigos da Bíblia, de Michael Drosnin. Ele faz justamente isso. Ele faz um cálculo da gemátria buscando, é só na Torá, né? Esse tipo de trabalho eles fazem só com a Torá, que é o Pentateuco. Então, o que eles fazem? Eles estudam o intervalo de palavras, de letras, né, e palavras, e em determinadas lacunas, né, de palavras, para poder juntar, eles vão juntando. E dizem, segundo essa teoria do Michael Drosnin, a ideia é de que de tantos e tantos tantas lacunas de palavras, você consegue perceber uma mensagem codificada. Por isso que o nome é o Código da Bíblia. Isso junto com a gemátria, que é o cálculo de números, né, o cálculo numérico dos valores das palavras e a aproximação de duas palavras completamente diferentes, mas que têm o mesmo valor numérico, eles tentam fazer um esforço ali para fazer uma ponte semântica, buscando um significado oculto por aproximar duas palavras diferentes que têm o mesmo valor numérico. Isso para eles é tão sério que eles chegam a criar doutrinas dentro da cabala judaica com base nisso, né? Para a gente isso aí não tem valor nenhum. Para a gente são só coincidências, né? Então, a gente eu só estou falando isso para vocês saberem que existe, que eles levam isso a sério. Mas para nós, como estou falando, a nossa exegese, ela é uma exegese histórico-gramatical, tá? Ela é histórica porque ela envolve conhecimento histórico, cultural e é gramatical. Narrativo histórico, né? Isso E é gramatical porque o nosso esforço é usar a língua hebraica, ver a gramática, ver a sintaxe, ver a semântica, e até o o máximo que a gente vai é né? ver a estrutura do Literário. texto e o movimento do texto, como já expliquei nessa aula também, né? O estilo literário, né? O estilo literário, os gêneros literários, então tudo isso
é parte do nosso estudo, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai desprezar totalmente. Então, a gente vai reconhecer que eles usam esse pshat, né? Que é pshat, remes, trash e, por fim, o sod. Esse último, o sod, a gente tem um pouco de parcimônia para usar. Mas não quer dizer que a gente não possa usar, né? Nesse livro do Salmo 23 também, eu usei ali um pouco de sod, mas não fazendo essas alusões totalmente místicas, né? Mas é só para estabelecer mesmo algumas conexões que a gente não perceberia de modo geral, né? Isso é muito comum na exegese rabínica, tá ok? Bom, Isso provém desde a antiguidade, esse estilo sim, na de época de Jesus já interpretação, existia a exegese já rabínica. faziam esse uso do sod. Já Ah, Jesus tá. fazia muito drash, Uhum. que é do Midrash, né? Para vocês terem uma ideia, quando Jesus fala, isso aqui não dá para falar direito muito na igreja, né? Porque exige uma explicação mais técnica e na igreja não é lugar para você fazer explicação técnica de exegese ou de Você hebraico. fala o Drash porque ele fazia referências a quando ele citava alguma parábola, ele poderia ali, né, ou contar fazer uma narrativa, É, fazer uma referência a uma palavra do Antigo Testamento. Ele fala de Daniel em isso. algumas passagens, né? Jesus fez muito. Quer ver? Uma técnica muito comum que é antiga, né? Inclusive eu fiz uma série de pregações que vai estar no ar agora em março, no meu canal do YouTube, que são as parábolas de Jesus no seu contexto original. Então, fique ligado, já entra lá no meu canal, vai ver a propaganda lá, já clica para lembrar, que ele vai estrear em março. Então, eu explico tudo isso. O método da parábola, por que ele falou em parábolas, como que interpretar, e interpretei mais 3 parábolas ali, à luz do contexto cultural do Antigo Testamento, né, do judaico. Então, o que acontece? Jesus usava muitas midrashes, que é o método Drash, né, que é para fazer conexões entre passagens bíblicas. É esse método que era muito utilizado. Os rabinos usavam muito isso. Inclusive, essa aqui vem a análise técnica, que não dá para falar muito com detalhes numa igreja, mas como aqui é o contexto de seminário, aqui é o local para falar sobre isso. Quando Jesus cita o Salmo 22, ele já estava lá sendo fustigado lá, carregando a cruz e tudo mais, e ele cita o Salmo 22, o primeiro versículo só que ele consegue falar. Já com a sua respiração ofegante, né, por causa da situação de tortura que ele estava recebendo, ele cita apenas o primeiro versículo, que é Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Aí, para a gente que é ocidental, nós ocidentais chegamos a criar uma doutrina em cima disso. Qual é a doutrina? De que no momento da crucificação, de que ele estava sofrendo e depois de ser crucificado, criamos a doutrina do abandono de Deus perante o seu filho por causa do pecado. A carga de pecado de Isso é toda a humanidade largamente, estava sobre Jesus. isso é E isso fez, então, largamente com que Deus pregado se por afastasse do teólogos, né? próprio filho. Oi? Muitos teólogos defendem, né? Eu mesmo já preguei isso, na época que eu estudava a cultura judaica. Ou pelo Uhum. menos não levava a sério, né, esse estudo. No livro A Glória de Cristo, que eu acho que é do Tozer, acho que é do Tozer. É, A Glória de mas Cristo, ele deixa eu fala terminar aqui exatamente sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso. Então, deixa eu terminar aqui a explicação. Então, quando Jesus fala, né, Deus meu, por que desamparaste? Isso vai contra ao caráter de Deus revelado em toda a Bíblia. Deus nunca abandona os seus filhos. Mesmo Israel, sendo levado cativo, coisa e tal, Deus estava com eles o tempo todo. Deus não abandonou ninguém. Entendeu? Então não faz sentido por que se ele nunca abandonou Israel, nunca abandonou nenhum dos servos dele, por que ele abandonaria o seu único filho? E aquele projeto todo de
de salvação da humanidade, não faz sentido. Como se Deus tivesse asco pelos pecados da humanidade jogados sobre Jesus, como se ele nunca tivesse visto o pecado em toda a existência humana. Na época do dilúvio, ele viu o pior do que a humanidade podia fazer. E ele toma a decisão, mas ele viu, entendeu? Ele sabe do que a humanidade é capaz quando está longe dele. Então não faz sentido, em nenhum ângulo faz sentido a gente tentar entender que Deus abandonou Jesus ali. Então por que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, ele só conseguiu falar a primeira frase, essa frase curta. Por que ele só conseguiu falar essa frase curta? Primeiro, por causa da técnica que se usava antigamente, que era mesmo assim que se falava. O mestre rabino falava o começo do versículo e o aluno conseguia recitar de cor o versículo, o salmo inteiro, no caso. Não é? Então, isso que Jesus fez, ele falou só a primeira frase, intencionando saber que aqueles que conheciam o Salmo 22 se lembrariam e tentariam recitar todo o Salmo, e lá no final do Salmo, o Salmo diz que é Deus prometendo que jamais desampararia. É justamente o contrário do que a gente, né, com a mentalidade ocidental, fez a interpretação o tempo todo. Então, o que a gente tem ali? Tem um Jesus ofegante, machucado, não conseguiu falar apenas poucas palavras, talvez falando uma palavra e respirando forte, depois falando outra, com dificuldade para falar, porque ele estava numa situação precária ali. Né? E além desse motivo físico e real, concreto, tinha ainda aquela intenção por trás dessa fala, que é levar as pessoas a entenderem de que Deus não o abandonaria. O Pai não o abandonaria naquele momento. Por que o Pai não o abandonaria? Porque não é parte do caráter revelado do Pai, desde o Antigo Testamento, dos piores momentos da própria nação de Israel, e não faz sentido ele abandonar o Filho agora. Ele não abandonou Jesus em momento algum. Era essa a mensagem que Jesus estava tentando dizer. Para quem estava imbuído da mentalidade judaica do primeiro século, aquilo foi muito fácil de entender. Ele estava instigando as pessoas a se lembrarem do Salmo 22, que fala lá no ápice do Salmo de que Deus jamais abandonaria o seu servo. Ele cuidaria do seu servo o tempo todo, protegeria e tudo mais. Ou seja, era uma palavra de esperança, não era para ninguém ficar desesperado pelo que estava acontecendo com ele. Porque ele próprio sabia que Deus iria cuidar de tudo, ia preservá-lo, inclusive naquele momento gritantemente horrível. Ali era uma declaração de fé, e não uma declaração de desespero porque ele foi abandonado pelo Pai. Quantas vezes, queridos, eu preguei errado ao longo da minha história, mas agora que eu aprendi a entender a cultura judaica, nesses aspectos, fica muito mais claro e faz muito mais sentido. Entendeu? Concorda com o que eu falei aqui, com essa interpretação, que foge bastante da nossa percepção ocidental e até clássica do meio evangélico, né? Mas não está de acordo com o que está revelado na Bíblia, desde o Antigo Testamento, e também com a própria noção cultural de Israel. Eu nunca escutei essa abordagem, não. É a primeira vez, porque a gente sempre tem a relação dessa fala de Cristo, né, do Salmo 22, como um abandono. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ó, que é do Sproul, na verdade. Sproul, é. A glória de Cristo, que ele fala exatamente isso aqui, né? O grito que Jesus soltou na cruz não era a reclamação da dor. Seu lamento se concentrava no abandono que sentiu. Foi um grito mais angustiado que jamais escapou dos lábios de Jesus. É como se Deus não pudesse contemplar todo o pecado lançado nas costas de Cristo, né? Por Deus ser
Deus ser santo, né? E perfeito, eu não consigo contemplar. Realmente, olhando por esse aspecto que você falou, né? Deus ser todo-poderoso, e ele seria limitar muito o poder de Deus, dizendo que ele não poderia ver algo dessa Suportar o que ele magnitude, estava né? vendo, né? É claro Ver algo que dessa magnitude, né? é claro que nós, para que a gente possa entender, a Bíblia usa a linguagem antropomórfica e antropopática, né? Antropomórfica é da forma humana, do jeito humano. E antropopática é pelos sentimentos humanos, né? Então, antropopatia é isso. É atribuir a Deus sentimentos humanos. Então, quando a gente percebe o modo como a gente interpreta, né, muito antropopático nesse sentido, que a gente está atribuindo a Deus sentimentos humanos como se Deus tivesse tanto asco pelo pecado em Cristo que é igual a gente sente nojo de barata ou sente nojo de rato morto na rua, né? É como se Deus estivesse contemplando aquilo e tendo as reações que nós temos. Mas isso é antropopatia, uma forma de tentar entender como Deus é, né? Mas a verdade é que a gente não sabe. Deus é infinitamente superior a nós. Então, a gente, essa é uma base do Salmo 22 e a própria palavra de Jesus lá no seu sofrimento. É uma base muito frágil para construir uma teologia inteira em cima disso. Entendeu? É você Concordo. pegar apenas um indício que pode apontar para alguma coisa, mas você bota um castelo em cima dessa base feita de papelão. Uma hora vai cair. Deilson. Não suporta, entendeu? Diga. Oswaldinho, tudo bem? Fala aí, filho. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nessa interpretação aí que você fez, então, no caso, Jesus disse isso porque, por conta do povo, estava vendo o sofrimento do povo. E aí ele citou esse salmos, querendo que o povo entendesse, né, e respondesse, né, da forma que você falou, mas que ele já também sabia, né, que ia ressuscitar a esperança para o povo. Exato. Ali tinha esses dois elementos. O elemento cultural, que ele usou, né? Como tantas vezes ele usou, fazendo um drash ali. Ele fez um midrash, entendeu? Que é uma interconexão com uma outra passagem. Como é que ele fez isso? Ele apontou para o Salmo 22, falando apenas um versículo e esperando que as pessoas ou falassem ou mentalmente se lembrassem do Salmo 22 inteiro. E a mensagem embutida ali no Salmo 22 era de que Deus não desampararia. Se você ler o Salmo 22, você vai ver lá no final Deus declarando o seu amor, o seu cuidado especial pelo seu povo Israel. Então, essa era a mensagem embutida, a mensagem oculta, que Jesus quis que as pessoas entendessem de modo cultural, quando ele apenas citou o Salmo 22. E o outro motivo também foi o que ele estava sofrendo, ele estava com o seu fôlego comprometido. Então, ele usou esse subterfúgio da cultura judaica para evitar falar muito, né? E a mensagem real do que ele queria mostrar estava lá no final do 22, que é mostrar que Deus não o desampararia. É justamente o contrário do que a gente, em geral, interpreta e acredita, né? Até mesmo os sistemas teológicos ocidentais, até na época de Calvino, né, não se conhecia como hoje. Hoje se tem muito mais conhecimento da cultura judaica antiga. Tem muito material encontrado, inclusive, pela arqueologia. Entendeu? Então, isso nos ajuda a compreender. Só para vocês terem uma ideia. Pastor, Diga. A gente até pode se utilizar por analogia, antes dele ser realmente preso, quando ele pede ao Senhor, se for possível, afastar o cálice dele. Então, é uma demonstração que, mesmo naquele momento de tristeza dele, ele sabia que o Senhor era com ele, né? Era o propósito de Deus, né? Então, não tinha como ele, sabendo que era o propósito de Deus, dizer que Deus estava abandonando ele naquele momento. Exato.
desde o começo ele sabia que ia culminar com a crucificação. Apesar disso, mexer com ele, né? Pô, mexeria com qualquer um de nós. Mesmo confiando em Deus, a gente sente quando a tribulação chega, né? Para a gente não é fácil. Para a gente é uma luta, né? Tem que enfrentar, ainda que tenhamos a confiança em Deus. Quer ver uma outra coisa interessante, que eu também me lembrei aqui agora? Que tem a ver também com o modo como a gente tem dificuldade para interpretar por desconhecer a cultura, né? A cultura judaica antiga. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Porque eu tinha vindo uma lembrança, mas aí com a pergunta me fugiu, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Se eu conseguir, eu falo até lá, até terminar a nossa aula. Tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui. Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas se bem que, olha, gente, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Porque por ele ser bem bonito mesmo, né? Tudo de material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é uma coisa de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. Nunca vi um negócio desse. O papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá, né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá? Tá tudo assim de muita qualidade, gente. Da hora, né? Mas são situações que a gente só descobre quando estuda, de fato, né? Aí vem eu lembrei agora. Vem as questões de arqueologia que nos ajudam a compreender. Vocês devem conhecer o Dr. Rodrigo Silva, né? Apesar de ser adventista, e do ponto de vista doutrinário, a gente precisa ter parcimônia em consumir o que ele fala, né? Porque ele vai meter a Leuate no meio, vai falar as tradições adventistas lá que a gente não assimila. Mas quando ele fala apenas do ponto de vista histórico, arqueológico, ele é a melhor referência que temos no Brasil dessas disciplinas. E agora, em vez de falar do Antigo, falar um pouco da cultura do primeiro século já no Novo Testamento. Ele fala uma coisa que me deixou pensativo, porque isso foi uma descoberta arqueológica recente. Por que, por exemplo, por que deram para Jesus um caniço com uma esponja e bebida em vinagre? Só o que se sabia até então, antes dessa descoberta arqueológica, era de que o vinagre era uma espécie de entorpecente natural. É o vinho curtido, né? O vinho estragado ali virava vinagre, né? Então, aquilo serviria como uma espécie de entorpecente para aliviar um pouco o sofrimento de Jesus naquela cruz. Só que o texto não diz que deram esse mesmo vinagre para os outros. Só diz que deram só para Jesus.
E não faz sentido alguém entregar isso para ele com o intuito bom de aliviar o sofrimento dele. Isso ficou durante muito tempo na cabeça de alguns teólogos, né? De que poderia ser uma espécie de anestésico, como o Oswaldino está apontando aqui no chat. Só que tem uma situação aí, não faz sentido darem só para Jesus, já que o sofrimento era igual para os outros dois também. E por que dariam? Por que teriam essa compaixão dele? Não é? Já que ele estava contado ali como um bandido como os outros. Não fazia sentido isso. Por que deram, então? Ele pediu água. Ele disse que estava com sede, na verdade. Levaram para ele um caniço, né, grande, com uma esponja bebida de vinagre. A informação arqueológica dada pelo Dr. Francisco Silva, Francisco Silva não, Francisco Silva já morreu, né? Ele é do Rádio Melodia. Dr. Rodrigo Silva, tá? Por que fizeram isso? Segundo o Dr. Rodrigo Silva, existia os banheiros públicos em Roma. Como é que era o sistema das latrinas, em que as pessoas usavam os banheiros públicos para fazer as necessidades, o número 2, né? Especialmente o número 2, porque como é que era o sistema? Eles usavam e quando terminavam o número 2, eles pegavam um caniço com a tal esponja embebida no vinagre, que é para disfarçar o mau cheiro. Então, eles pegavam o caniço, espetavam a esponja que estava no vinagre e usavam aquilo para se limpar. Depois que acabavam de se limpar, eles colocavam de volta a esponja suja no vinagre, daquela água de vinagre suja com o resto de fezes dos homens, né, das pessoas. Então, segundo o doutor Rodrigo Silva, o que foi aquilo? Aqueles foram os elementos. Aliás, eles não colocavam direto no vinagre, não, porque aí ia ficar mais sujeira do que limpeza, né? E eles queriam meio que limpar a esponja. Tinha uma espécie de água corrente ali, perto do banheiro público. Então, eles passavam a esponja ali nessa água corrente, que levava a sujeira, e botava a esponja usada nesse vinagre, para outro usar depois. Agora eu me lembrei corretamente. Então, o que acontece? Quando eles pegaram o caniço com a esponja bebida em vinagre, era esse tipo de esponja. Devia ter algum banheiro público perto de onde ele foi crucificado e fizeram aquilo não para aliviar o sofrimento dele, não muito menos para matar a sede, porque vinagre não mata a sede, aumenta até a sede. Ele estava com sede. Não fizeram aquilo para aliviar o sofrimento dele, foi para piorar. Foi uma espécie de humilhação, uma forma, né, de estar humilhando ainda mais o Senhor Jesus naquela situação precária que ele já estava. Por isso que ele mordeu a esponja, não bebeu, ele só caiu na boca dele aquele vinagre, que já sabe agora qual é a procedência, e ele cuspiu, ele não engoliu. Não é porque ele não queria ter alívio do seu sofrimento, não. O que ele mais queria era ter alívio. Era o que ele mais queria. Por que ele cuspiu? Porque ele sabia de onde aquilo vinha. Entende? E aquilo foi terrível, porque foi mais um degrau de humilhação que Jesus passou e a gente não percebeu por falta desse conhecimento que a arqueologia recentemente nos trouxe. Percebe como isso cria uma camada a mais de densidade naquilo Totalmente. Que a gente percebeu que Jesus passou na cruz? Totalmente. Mais uma grande camada, né? Uma camada bem... É uma camada de nojo, entendeu? De humilhação completa. Muita humilhação, né? Além do que ele passou, mais isso. Então, eu aconselho a vocês a não pregar sobre isso na igreja. Que gera aquela reação de asco, né, de nojo, que não é legal você aplicar isso na igreja. De repente, só numa escola bíblica dominical,
mas sabendo explicar, porque você pode ter problema com isso lá, tá? Mas essa é uma informação recente, os povos, os professores antigos, o pessoal lá de 10, 20, 30 anos atrás, não tinham acesso a isso. E a gente só está tendo acesso agora, né? Por causa dessas descobertas atuais da arqueologia. Então, veja como faz sentido, faz muito mais sentido. É uma luz que se acende na nossa mente para certos detalhes que a gente não tinha como saber, porque a gente está distante da cultura e do modo de vida do povo antigo. Entendeu? Beleza? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente fica até meio chocado, né? Fica. Procura lá, procura na internet, você vai ver no YouTube. Você falou isso agora, a cabeça fica até pesada. Fica, eu sei. Complicado. Eu também eu fiquei com o coração pesado quando eu soube disso. Eu estou tendo esse sentimento agora. Sentimento coração horrível. pesado, de ver porque o quanto a gente nem percebia esse tipo de situação que foi um degrau a mais, né? E do ponto de vista psicológico, doeu bastante. Não sei se no mesmo nível das chibatadas que ele recebeu, enfim, mas foi também... É porque quando foi dado esse vinagre, ele já estava numa condição precaríssima, né? Já. O estado dele ele já estava totalmente entregue. Então, você percebe, fazer isso com ele costas, no estado que ele já se encontrava, já diante do que ele passou, realmente cria uma camada, um peso muito maior desse grande drama, né, que ele passou. Ele estava com sede, debaixo do sol escaldante da Palestina. Exatamente. Não podia nem se coçar, porque ele estava com as mãos presas, os pés. Nem isso ele podia. Se tivesse com a bexiga cheia, ele tinha que se urinar ali mesmo, porque ele estava sem roupa nenhuma, não tinha tanga nenhuma ali para tapar nada. Essa tanga foi os nossos brios ocidentais que colocaram ali, né, nas representações. Mas os crucificados não tinham nada, tapando nada. Então, se ele quisesse urinar, defecar, ele faria ali mesmo na cruz e sujava ali mesmo, entendeu? Ô, David. Oi? Ele carregou a cruz nu, cara? Não, aí ele foi crucificado não, né? nu. Só na hora da crucificação. Na hora que ele foi crucificado, levantado, ele estava nu. Caramba, que doideira. Mas durante o trajeto, não, ele estava com roupa. Muita Tanto que a Bíblia diz que lançaram sorte sobre as roupas dele. Foi quando tiraram para ele ficar nu. Entendeu? É verdade, é verdade. Na hora da crucificação. Tem também a Salmos, se eu não me engano, né? Salmos, acho que 10 ou 11, 12. Assim. Também a Salmo messiânico também. Ou seja, então, o estado de humilhação dele era muito maior do que retratado, né? Com certeza. Mais ou menos aquilo que a paixão de Cristo fala mesmo. Mais ou menos aquilo lá, né? Então, olha só, ele estava com as costas de carne viva, de tanto apanhar, né? Sangrando aquela fronte que sangra muito aqui. Então, aquele escorrendo pelo olho, pelo nariz, pela boca, ele não podia nem passar a mão assim para tirar. É isso. Né? Aqueles instrumentos que usaram para chicotear a madeira da cruz era grossa, era madeira rústica, não era essas cruzes bonitinhas, envernizadas que a gente vê, não. Ou era de árvore, podia ser de árvore, ou era madeira, mas sem nenhum tratamento. Era aquela coisa bem grossa, bem dura mesmo. Né? E a carne dele, nas costas, encostando na parte dessa madeira. Aquilo roçava, talvez entrava a farpa lá nas feridas dele. Tudo, entendeu? Tudo para piorar, era tudo para causar dor, não tinha sentido da área, não faz sentido nenhum. A ideia era o oposto, era fazer o sofrimento piorar. Era essa a ideia de qualquer crucificado. Era causar mais sofrimento do que o normal. Entendeu? Deram o vinagre por uma intenção de humilhação pública, mais do que o que ele já estava tendo. Percebe? Isso sem falar da pecha de que Jesus teve também ao longo de toda a sua vida, de ser filho bastardo. Porque aquela história de que ele foi gerado pelo Espírito Santo
Maria e José acreditaram. Mas aparentemente nem mesmo os irmãos de Jesus acreditaram. Entendeu? Então, são muitas questões, cara, culturais que escapam a gente. E a gente perde a dimensão do impacto do que foi a crucificação de Cristo. Isso para falar do Novo Testamento. Sem falar em Antigo, né? Que tem mais tempo ainda de distanciamento nosso. É bastante interessante para você se envolve com esse estudo. Beleza? Mais alguma pergunta, comentário? Eu aqui, pastor. Diga, uma já. vez eu ouvi, não me recordo onde eu estudei, que a cruz era feita por medida. Isso realmente acontecia? A cruz era feita por medida daquele que ia ser crucificado ou não? Porque a pessoa Eu não sei qual é a fonte que você viu isso. Mas eles queriam ter o menos trabalho possível com esse tipo de coisa, entendeu? É tipo o traficante hoje, que quer matar alguém, mas manda ele cavar a própria cova e depois mata e joga lá para depois só tapar. Ele só não manda o cara que morreu tapar porque ele já está morto, né? Mas eles quem faz esse tipo de serviço quer ter o menos trabalho possível. Então, não tem sentido também eles fazerem sob medida. Eles usavam uma árvore com os galhos cortados, só o tronco assim, in natura, né? Com os galhos cortados e improvisavam ali um galho, né? Um pedaço cortado de madeira para fazer a trave, né? Fazer aquela trave vertical. Agora, às vezes não usavam nem mesmo uma árvore, né? Às vezes era mesmo um pedaço de madeira também, bem rústico, que usavam para fazer, mas não era bonito. Eles não procuravam medir certinho lá o tamanho da pessoa, nada disso. Eles tinham um tamanho padrão lá, mais ou menos, e botavam a pessoa como desce, entendeu? Algumas cruzes eram baixas até, você pode passar e olhar olho a olho no crucificado, alguns deles, entendeu? A gente não sabe exatamente como foi a cruz que usaram para Jesus, mas tanto podem ter pregado com a mão, né, e os pés da frente, e o prego passando na frente e atravessando a mão indo para a madeira, ou talvez o mais provável é que Jesus estava com o braço torcido, assim, ó, torcido envolvendo a madeira. E então pregaram por trás, na mão dele, ó, por trás, né? E o prego passou por trás e prendendo ali por trás da madeira. Também é possível. Essa é uma forma que segurava melhor o corpo. A gente não sabe, só sabe que ele foi preso, que ele foi pregado na cruz, nas mãos e nos pés, sangue escorrendo da rodo, né, aqui nas costas, na própria cabeça, ele com o braço todo esticado, isso dificultava a respiração. É muito provável que os crucificados morriam por asfixia, primeiro do que falência dos órgãos e perda de muito sangue, né? Era muito provável que Jesus também morreu por asfixia, por estar com o braço muito esticado. E esticava, às vezes, tanto o braço do crucificado que chegava a romper aqui os tendões do ombro, ou as juntas, né? Esticava muito mesmo, para poder ficar bem esticado. E isso levava o crucificado a morrer. E quando demorava a morrer, mesmo assim, eles quebravam as pernas, que é para o peso inteiro do crucificado cair, o braço não segurar, piorar ainda mais a respiração e ele morria asfixiado. Era terrível, entendeu? Além de tudo, o sangue misturado com o próprio pulmão, lá no ar, lá, de tanta chibatada que leva, tudo isso levava a pessoa a morrer. Entendeu? Existe era muito uma cruel, teoria. Era muito violento, era cruel mesmo. Beleza? Ele foi fixado pelos pulsos, né? Porque os ossos da mão suportariam um peso, né? Exato. Mas essa é possível? Aí achando que... Por quê? Não entendi. É possível
É possível que Jesus tenha sido crucificado dessa forma, com os grampos, né, entrando pelo pulso? Sim, provavelmente sim. Entendi. Porque entrando pelo pulso, tem mais como segurar o osso, né? O osso da mão. É uma mais espécie forte. de apoio para não rasgar e o crucificado cair. E Uhum. provavelmente com o braço retorcido na madeira, na trave da cruz. Provavelmente. Isso dava mais segurança. E às vezes até amarravam, né? Crucificavam na ponta ali, mas amarravam aqui Amarrava no um braço. antebraço. Passavam uma corda, amarrando para dar mais segurança, entendeu? Que é porque para pensar, se o crucificado é preso de maneira errada, ele vai soltar o braço. Se ele soltar o braço, vai dar mais trabalho. O soldado vai ter que subir na cruz, usar uma escada lá para subir e poder refazer, entendeu? Então, não era jogo. Eles faziam de um modo ao crucificado não conseguir se soltar. Porque não é jogo para não dar retrabalho, entendeu? Para não dar mais trabalho do que o que ele já tinha tido para poder prender. Beleza, então? Acho que vocês não vão nem querer dormir hoje, né? Depois disso aí que a gente falou aqui. Mas isso aqui é questão Não de tem cuidado, nem tem como que você pregar o negócio, falar nada disso na igreja. Não tem nem como. pois é complicado. Senão vai ficar muito feio pra falar pesado na o igreja, culto. entendeu? É muito pesado para falar no culto domingo à noite. Né? Embora No seja máximo realidade, aqui né? mesmo no Seja seminário. Isso daí isso aí, mas isso aí é só para conhecimento nosso. Aí você não é fica necessário, lá, né? ô Vilela, você fica lá de mimimi, porque Deus não te deu um carro do ano, não te deu um iate, como Nem se penso todo esse nisso. sofrimento de Cristo fosse para te dar vida boa. Nem Né? penso nisso, nem penso, graças a Deus. Então, você com a sua pregação coaching, parar para refletir, entendeu? Parar de pregar essas coisas aí. E falar a verdade, cara, entendeu? É por isso que eu estou aqui, para arrancar de mim as heresias. Então, é isso aí. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.